Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom mês. Estamos aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Esse núcleo existe desde 1968. Foi fundado por nós. Há mais de 50 anos, portanto, estamos estudando, relendo, pesquisando e sempre trazendo os ensinos como ferramentas pedagógicas para corrigir os nossos erros, nos educar, sermos mais educados, mais respeitadores, mais serenos, ter uma fé raciocinada, porque passaremos a conhecer a verdade, as leis de Deus, e a só caminhar dentro dos seus parâmetros, dentro dos ensinos de quem melhor traduziu as leis de Deus, Jesus Cristo, nosso mestre, orientador, que reencarnou até na Terra há 2000 anos, exatamente para mostrar como que um ser cristão deve viver, conviver e trabalhar para caminhar para a perfeição, junto ao Pai que nos criou. Estamos aqui na varanda do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. E eu sou Marcelo Paes Barreto. Eu sou espírita desde 1968, quando comecei a ler os livros, estudar, receber orientações, participar do Centro Espírita Irmã Maria Madalena em Jucutuquara, Vitória, Espírito Santo, e assim fui. Até hoje estou procurando conhecer melhor as leis de Deus, procurando trazer para dentro de mim, da minha inteligência, da minha razão, dos meus sentimentos, os ensinos de Deus, que são através de Jesus. O cristianismo foi fechado, foi concluído com a chegada do Consolador prometido, falado por Jesus no Evangelho de João. A doutrina espírita, as 5 obras básicas, trabalhadas e editadas por Allan Kardec na França, começando com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E outros livros que passaram a compor a base para ampliar os nossos conhecimentos. O Espiritismo veio para mostrar de vez, como disse Jesus, esclarecer de vez todos os pontos das leis de Deus. Nós vamos pegar aqui um livro de Joana de Ângeles, a benfeitora, a estudiosa, hoje lida e estudada no mundo inteiro, com muita seriedade. Não é para fazer palestra, é para estudar e aproveitar os estudos para a nossa reforma íntima. Psicografia de Divaldo Franco. Vamos trabalhar aqui um pouco nesse ambiente maravilhoso, e eu muito feliz. Desperte e seja feliz. O homem e a mulher contemporâneos, seduzidos pelas ambições desmedidas do poder
que lhes propicia luxo, lazer e gozos, permanecem adormecidos os homens para as graves responsabilidades espirituais. É verdade, a maioria da sociedade está cega para as leis de Deus, para as leis de nosso Criador, de nosso Pai, mas está totalmente apaixonado, todos, pelo materialismo, pelas ilusões materialistas do poder, do dinheiro, da fama, da riqueza, esquecendo que a vinda de todos nós nesse mundo é uma autorização de Deus, mediante a lei da reencarnação, para reencarnados retificarmos os nossos erros como alunos reprovados e procurar caminhar com segurança segurança pedagógica, dentro dos limites das leis de Deus, considerando-as de secundária importância na vã suposição de que podem remediar a situação íntima a qualquer instante, transferem o pensamento e a emoção para o exterior, com grandes prejuízos da harmonia interna. A maioria de nós só quer ver o exterior, é o consumismo, comprar roupas, bebidas, drogas, fazer plástica, cuidar de fora. Procurando o poder, a satisfação nas coisas que o mundo materialista disponibiliza. E nós, ignorantemente, aceitamos. E ela nos mostra o que está acontecendo hoje. As doenças da alma, as doenças do espírito estão enchendo os consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos, dos hospitais psiquiátricos e de tantas coisas horríveis que nós estamos vendo por aí. As suas preocupações e anelos giram em torno dos valores materiais, e supondo-se equivocadamente pessoas especiais, incólumes ao sofrimento, às aflições e aos acontecimentos desagradáveis, que são inevitáveis, anestesiam-se, esquecidos do fenômeno biológico, em constante modificações e das ocorrências morais inesperadas, quando não a detestada presença da própria morte ou da sua passagem pelo seu lar. Olha a Joana de Ângeles escreve, é uma verdadeira espírita. Olha só, é o estudo profundo. As pessoas estão equivocadas. Tem mulheres que eu conheço que acham-se especiais, que são diferentes de todas as outras, são superiores. Tem homens que eu conheço que passam num concurso, pronto, eles pegam logo a doença da juizite, da metidez à besta, e só querem fazer coisas para o lado de fora. Nós conhecemos pessoas que nunca leram um livro da primeira à última página na sequência, todo dia lendo, nunca leram. Eu conheço magistrados que nunca leram um livro de direito dessa forma correta de estudo. Mas adoram falar alto, adoram se achar os donos do mundo. Os seres especiais, como se fosse de ouro ou de prata.
esquecem que a morte vai chegar, a velhice vai chegar, as doenças vão chegar, e que ele vai ter, depois que passar pela morte, porque o Espírito continua com todas as suas obras, vai ter que responder à justiça divina e vai ter que reencarnar quantas vezes necessárias forem e mais duras, com mais repreensões, para ver se aprende a ser um filho de Deus. Distraídos nos jogos das ilusões, aplicam o tempo na volúpia do prazer. Distanciados de quaisquer compromissos elevados para com a vida que os espreita inexoravelmente, aguardando o momento de convocá-los para a realidade. Deus é o nosso mandatário. E ele está vendo que aquele filho precisa ser avisado, precisa ser convocado para voltar ao caminho correto que ele criou. E que não há dúvida disso. Mas ninguém, a maioria, não quer. Vejam como é que nós somos o maior consumidor de bebidas alcoólicas do mundo. O maior consumidor de drogas. Nós somos o país que mais se mata as mulheres, as crianças, as criaturas que fazem opção sexual e que é um direito delas, elas têm que ser respeitadas. Quando nós queremos matá-las, achando que a morte vai fazer desaparecê-los. Eles vão nascer na próxima encarnação como nossos filhos, nossos pais, nossa esposa, nosso esposo, porque vai ter que se acertar. O mundo hoje supõe que a sua alegria não terá fim, e que as concessões que desfrutam não chegarão ao fim. É verdade. Você vê, a criatura faz um concurso para ser juiz e já começa a roubar, já começa a usar drogas, já começa a querer bater nos outros. A criatura entra na polícia e quer bater na família em casa, quer ser metido a usar aquele revólver. Ele sem um revólver, às vezes é um frouxo. Nós temos que ser homens sem armas. A única arma é a moral, é o andar correto perante as leis, é o cumprimento integral de todas as leis, é o respeito a tudo e a todos. É o respeito a tudo e a todos. Isso é que é ser homem, na verdade do termo, ou mulher, mas no sentido universal. Pobre capacidade de consideração e respeito pela vida. E o pior é que tem pessoas dentro das religiões que estão fazendo isso. Eles só querem ser chefe das organizações religiosas, querem ser diretor, presidente, palestrante, querem ser... Eles querem o poder até dentro das religiões. Eles não conhecem o Evangelho, nem exercitam o Evangelho. É difícil, nesses meus mais de 50 anos, como eu vejo as pessoas não perdoam. Tem gente 40 anos em direção, todo ano ele se elege como diretor de um lugar, de uma casa ou da federação. E não perdoa, não reconcilia, não consegue bater um papo de uma meia hora, uma hora, dialogando, conversando. Não tem paciência para isso, não sabe o que é paciência. Quando, porém, são chamados aos embates da evolução,
em razão das ocorrências menos felizes do dia a dia, desestruturados e desequipados, porque perderam tempo, imergem na amargura ou na revolta, no medo ou nas fugas espetaculares, procurando evitar os desafios ou os enfrentam com hostilidade, acrimônia, violência e insensatez. O resultado, bem se depreende, é negativo, quando não é infeliz. Muita falta faz o conhecimento e a vivência da doutrina de Jesus à criatura moderna. Muita falta. Eu não vejo, tem diretores de federativas espíritas, de igrejas religiosas que não conhecem Jesus. Tem juiz que nunca leu a Constituição certinha, ponto a ponto, pesquisando, interagindo com ela, assimilando seus ensinos. As criaturas só querem falar, poder, gritar. Vejam os deputados. Eles querem xingar, tomar a mesa do presidente, querem bater em todo mundo, querem roubar o dinheiro do povo através das emendas, de uma série de coisas. Querem enganar a quem te deu o voto. Olha o estágio atrasado que nós estamos. Olha o estágio atrasado que todos nós estamos. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos num mundo de provas e expiações, de muita violência ainda. A violência não é só matar, não. É a violência de não perdoar, de desprezar os amigos, os que eram amigos, de desprezar as pessoas, de falar mal por detrás, de inventar calúnias, sem provas jurídicas. As pessoas só querem aparecer e vão ter que aparecer depois sem o corpo de carne, porque nada se leva no caixão a não ser suas obras. E você vai ter que prestar conta delas. Sua própria consciência vai doer. Muita falta faz o conhecimento e a vivência da doutrina de Jesus à criatura moderna, confundida ou adulterada com fórmulas inócuas ou verbalismos vazios de significado espiritual, é aceita como proposta social relevante ou hábito ancestral mantido sem experiência profunda. A lapidar lição de amor, largamente repetida e pouco experimentada, bastaria para alterar a paisagem moral dos seres, facultando-lhes felicidade. Jesus veio, se vocês lerem e estudarem durante um ano inteiro, todo dia, de 1 a 4 horas, o Novo Testamento, a Boa Nova de Jesus, os 4 evangelhos, as cartas de Paulo, de Pedro, vocês vão ver, e os 5 livros básicos da doutrina espírita, que vieram completar o cristianismo, vocês vão ver como é quem seguiu Jesus, o que aconteceu. Maria de Magdala, Marta e Maria, Zaqueu, os próprios evangelistas. Mateus, por exemplo, deixou o cartório, a coletoria, né, para seguir Jesus.
João, o apóstolo, ele viu que Jesus era o filho mais preparado que Deus mandara à terra para nos ensinar, para nos chamar a atenção, para mostrar o verdadeiro caminho. E até hoje nós não conhecemos nada dele. E o pior que as religiões, que seriam os espaços para nós conhecermos, estão fazendo tudo fora do correto. Em razão disso, há muita alegria ruidosa, volumosas expressões festivas, campeonatos de gozos e pouca harmonia nos seres humanos. Multiplicam-se as glórias da inteligência, mas também os conflitos do sentimento. Seres vazios é o que mais se vê. Seres vazios deambulam em todas as direções, e viandantes que perderam o sentido existencial embriagam-se nas utopias para fugirem de si mesmos e de outros e dos outros. O Espiritismo, meus senhores e minhas senhoras, e eu falo isso com mais de 50 anos de estudos da ciência do direito e da prática como defensor público, advogado e professor universitário. E mais de 50 anos trabalhando com os livros seguros. O Espiritismo chega neste momento grave como resposta do céu generoso, como resposta do céu generoso à terra, oferecendo diretrizes. É para isso que temos que estudar o Espiritismo, e não ser metido a besta, e não falar mal dos outros por detrás. Isso tem nada a ver com o Espiritismo, nem com Jesus. Tem a ver com a ignorância, com a má fé. Com a má fé. O Espiritismo chega neste momento grave, como resposta do céu generoso à terra aflita, oferecendo diretrizes, equipamentos e luzes que proporcionam paz. Quem estuda, está mais do que provado que a paz verdadeira é aquela de seguirmos as orientações de quem nos criou, na teoria e na prática, principalmente. É necessário que haja um despertamento para os valores do Espírito Eterno, a fim de que se consiga a identificação consigo mesmo e com o bem. É esse o caminho. Não tem outro caminho, meus senhores e minhas senhoras, meus jovens. Jesus é o maior jurista que veio à Terra, é o maior filósofo. Filosofia quer dizer ensinar, educar. É o maior pedagogo, ele veio nos educar, mostrar como podemos nos educar. Mas tem que começar dentro de cada um de nós. E tem que ser muito devagar, com seriedade absoluta e vontade pedagógica, coragem de renunciar a uma série de coisas para estudar os livros seguros e empreender a reforma íntima, a reforma moral, a educação moral e cívica, a fraternidade. E começar a praticar as centenas de situações da caridade. Respeitar o próximo, só fazer com ele
gostaria que fizesse com você. Saber ouvir as criaturas, saber conversar, procurar para ajudar, procurar para implantar a paz definitivamente, que tem que começar a partir de dentro de nós. Nós temos que mudar o homem, não é os aviões de guerra, não são os foguetes com armas nucleares. Nós temos que educar os homens à luz de quem os criou. Nós temos que educar os homens no Evangelho enviado por Deus através de Jesus. Nas obras espíritas, obras básicas espíritas, que foi enviada por Jesus no Evangelho de João e que foi pelos espíritos superiores construída de forma pedagógica, só com base nas leis de Deus. Tudo está à nossa disposição para nos tornarmos um verdadeiro obreiro de nosso Pai, Deus, de nosso irmão amigo de todas as horas, Jesus, e dos espíritos superiores, dos anjos de guarda, que estão trabalhando de uma forma, numa luta grande, muito grande, para nos ajudar a mudar de rumo, a sairmos da ignorância e entrarmos nas riquezas do céu. Jesus avisou: não dê valor às coisas da matéria, porque elas enferrujam, os ladrões roubam, assaltam, matam. Dê valor às coisas do Espírito, porque essa vai com você para a eternidade. Esses eram as reflexões que queríamos fazer nesse dia maravilhoso, nessa varanda maravilhosa, nesse ventinho nordeste que refresca os nossos pensamentos para Jesus, ilumina os nossos passos para Jesus. Nós queremos agradecer a atenção de todos. Queremos recomendar que sigam as nossas aulas, não são palestra, são aulas vídeo que estão no YouTube, no Instagram e no Facebook, só com o intuito de mostrar o caminho seguro do estudo, da reforma íntima, da prática verdadeira do amor e da caridade. Fora do estudo, você nunca vai saber como deve aplicar em você as leis de Deus e os ensinos de Jesus e dos espíritos superiores comandados por Ele. Muito obrigado. Um abraço a todos, fraternal. Um abraço a todos, fraternal. E se posso deixar um conselho, comecem a estudar para mudar vocês por dentro. A luz tem que sair lá de dentro, mas de um local que a luz seja forte e não uma vela que apaga com o vento. Muito obrigado pela atenção. Marcelo Paes Barreto, um abraço fraternal a todos os senhores, senhoras, jovens, amigos, conhecidos e aqueles que infelizmente ainda não gostam de nós. Nos escutem, estudem e vamos caminhar juntos para Deus.